Olá! A gente está começando aqui uma série de entrevistas com os meus alunos sobre o trabalho na sexualidade. Como é a vida real de quem trabalha nesse tema, nos diversos cantos do país, nos diversos lugares do mundo. Hoje em dia eu tenho a experiência do meu time TCS, que é como eu gosto de chamar carinhosamente os meus alunos, ex-alunos, desses mais de 2.000 profissionais de saúde, da educação, de diferentes áreas, que eu venho formando para falar sobre a terapia cognitiva sexual, para trabalhar com sexualidade. E nessa série de vídeos a gente vai mostrar para vocês como é que é a vida real, da onde vem paciente, quais são os desafios, quais são as possibilidades, como é que é o trabalho, como é que é a trajetória dessas pessoas, em que lugar a terapia cognitiva sexual entrou na trajetória delas, como é que elas estruturaram isso, que tipos de serviços podem ser oferecidos. Fica aqui comigo que a gente vai ajudar vocês a abrir a cabeça, a entender a vida real, direto do campo de batalha com quem de fato está atuando. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que chega muito frequentemente para mim, que é: como é que é trabalhar em regiões do país que não são Rio e São Paulo? Esse tema é tabu? Será que dá? Será que tem demanda para trabalhar com isso no Nordeste? Será que as pessoas recebem bem? Será que você não fica mal falada? Será que os profissionais confiam em você? Será que não tem machismo você sendo uma psicóloga mulher ou uma profissional mulher para trabalhar com esse tema? Como é que é trabalhar com os homens que chegam? Hoje eu vou chamar duas colegas super queridas que fizeram vários dos meus cursos, que fizeram a pós em TCS, a formação em TCS. Elas vão contar um pouco melhor para vocês. Elas vão mostrar para vocês diferentes trajetórias, né? Elas têm características diferentes, complementares aí. E as duas atuam em Maceió, no Nordeste, e vão mostrar pra gente um pouco como é que a história funciona na prática. Então, vou chamar aqui Lenara Biorana e Agnariane, minhas alunas. Sejam muito bem-vindas. Lenara, me conta um pouco, se apresenta, me conta um pouco da tua trajetória, rapidamente, como é que a questão da sexualidade foi entrando, né, no teu radar de interesses. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e terapeuta sexual, agora especialista em TCS. A sexualidade ela esteve na minha vida desde o começo da faculdade de psicologia. Eu tive a sorte de participar de um grupo de estudo e aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela sexualidade, né, para abordar esse assunto, porque eu sabia que tinha muita escassez e eu sabia que seria um nicho muito bom para mim. Eu já tinha essa noção e eu via mesmo na faculdade a dificuldade das colegas de falar sobre isso, né? Então eu sempre tive muita facilidade. Com esse grupo eu fiquei mais solta e lembro que eu participei de um projeto de meninos de rua, né, no quinto período da faculdade, e aí a professora colocou um desafio para a gente apresentar, né, no congresso de sexualidade, que foi na Bahia. E aí eu sei que eu fiquei insegura, mas fui assim mesmo. E ela, não, você vai, porque você que estava lá, né? Você não. E eu falava, mas olha, eu não tenho, pessoal, o que eu via as palestrantes antes, né? Ter PhD e não sei o quê. Eu falei, eu sou só uma acadêmica. Ela, não, mas você é uma acadêmica, mas você sabe tudo que ninguém estava lá, só você sabe. E aí ela era ótima, então ela estimulava a gente muito a procurar. E ela sempre dizia, olha, um dia que você for fazer uma formação, faça, procure fazer uma formação que seja séria, baseada em evidências. Você tem que ter muito cuidado. Eu lembro muito quando ela falou assim, que a sexualidade tem um limiar muito tênue com a vulgaridade. Então, muitas pessoas falam de sexualidade de forma vulgar. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Então, desde lá, eu tenho esse muito cuidado, como eu me posiciono, como que eu falo. Infelizmente, ela veio a falecer e a gente acabou o grupo. E aí eu terminei a faculdade, fiz minha pós em TCC, e aí eu falei, vou para Brasília fazer um curso de formação. Esse curso, eu não me senti muito segura, mas eu voltei para Maceió, continuei atendendo e aparecendo algumas demandas de sexualidade. Por quê? É tão interessante isso, porque não aparece logo, porque ninguém sabe que eu sabia que eu trabalhava com sexualidade, mas cabe a gente a abordar o assunto na terapia. Às vezes vinha, eu me lembro que o meu primeiro foi no estágio ainda, quando eu peguei um caso, que ele trazia que era conflitos familiares. Aí, tá bom, vamos atender os conflitos familiares. Só que esses conflitos familiares era porque ele era homossexual. E aí, nem ele aceitava que era, ele ainda estava ali naquela coisa de aceitação, porque ele era gêmeo, igualzinho
ao irmão. Então, aí um dia ele falou assim: Ô Leonardo, eu tô com um problema, não sei se é rins. E aí eu tive uma relação e doeu. Aí eu falei assim: olha, que tal a gente conversar sobre isso? Não, mas não quero falar, não, porque minha sexualidade é uma doença. Aí eu falei: tá certo, a gente não vai falar hoje, eu vou te respeitar, mas depois, que tal a gente falar sobre isso? E aí fui, né, fui conversando sobre outras coisas, enfim. Só apareceu porque realmente abordei o assunto com ele, e mesmo ele dizendo que era uma doença, eu falei: não, vou respeitar, mas eu vou voltar a falar sobre isso, porque eu quero saber que doença é essa. Se ele está aqui, ele precisa se tratar. Enfim. E aí eu fui pegando essas coisas, esses ganchos, né, de falar de todas as áreas, que eu acho que é muito importante, né, a gente falar, e pronto, foi aparecendo as demandas, né, de sexualidade. Mas eu continuava sempre insegura. Aí, né, na época da pandemia, eu fui estudando mais e fui convidada para dar aula antes da pandemia. Fui convidada para dar aula numa formação em TCC, que o meu módulo era de sexualidade, que era o tratamento das disfunções sexuais. E aí eu fiz em cima da TCC, não existia TCS na minha vida ainda. Por eu estudar, aí eu dei conta do recado. Aí fui depois convidada para dar o módulo de sexualidade também na pós em TCC. E aí eu já tinha conhecimento da Aline, comprei os livros dela e já as minhas aulas já foi baseada também na TCS. Só que eu senti vontade de entrar na formação dela. Aí comecei a paquerar ali as aulas dela e tal, escutava, aí fui me inscrevi e a formação me deu já um up ali, que eu já foi modificando toda a minha visão que eu tinha, né? E também das coisas que eu tinha feito, que eu falei, gente, eu falei isso, eu fiz isso com o paciente, e agora, totalmente eu tô. Era como se eu não tivesse aprendido nada, né? Sempre aquela sensação de cada vez que eu estudava as coisas das aulas da Aline, me dava vontade. Eu falei, gente, eu não sei de nada, eu tô que ótimo. Eu fui ficando me apaixonada, e todos os cursos da Aline eu fui me inscrevendo. A formação 1, a 2, que é a atualização. Fiz também a sexualidade da infância e adolescência, que foi muito bom também para mim, que eu não atendia essa demanda, e hoje eu atendo adolescentes, foram aparecendo outras oportunidades de atendimento, né? E outras demandas fora do consultório também, né? Que isso é muito importante as pessoas saberem. Me conta um pouco aquela história que você estava me contando do início ali, né? Como é que você fez para ter seus primeiros pacientes? Que eu acho que essa história é boa. Acho que as pessoas vão gostar de ouvir a tua experiência. Vamos lá. A captação, né, de paciente meu foi interessante. Eu não sou daqui de Maceió, e aí eu falei, gente, como é que eu vou vou começar a atender, e eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, né? Eu voltei com sede de trabalhar, de Brasília, toda empolgada. E aí uma colega me chamou para atender com ela na sala, eu falei, tá jóia, vamos lá. Eu falei, gente, não tem. A gente fica esperando paciente, né? Porque não tinha. Ninguém me conhecia, que eu não sou daqui. Não tinha ninguém para me indicar. A gente já tem essa dificuldade de colegas indicarem os colegas. E aí, um dia, eu fiz não tinha Instagram, né? Eu fiz a minha fanpage no Facebook, e uma repórter que ela tinha voltado de fora da Europa, estava começando também do zero, e ela me achou. Aí ela falou assim, ô Leonara, eu estou vou lançar um programa e eu queria trabalhar com você, a parceria é ao vivo, é numa AM. Aí eu, cá comigo, Uma rádio AM, o que, AM. que eu vou fazer na AM? O que, que eu vou fazer na rádio AM? Aqueles vovozinhos que botam o radinho aqui. Aí eu falei, gente, mas eu vou ficar aqui de cara para cima, esperando o paciente? Não, eu vou, não tenho nada a perder, não estou fazendo nada. E fui. E aí, no dia lá que ela fez, a semana, assim, uns 15 dias, ela fez uma propaganda, que é a alma do negócio, né?
E ela fez, botou minha foto com a dela, olha, a inauguração vai ser tal, com a renomada sexóloga, ninguém me conhecia. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos embora para a M. Então, no lançamento que nós estamos lá ao vivo, ela também posta que nós estamos ao vivo, e os colegas que são repórter da TV, da rádio, viram. Na mesma hora começaram a mandar mensagem para mim, perguntando se eu trabalhava com mitos e tabus, que queria que eu fosse para o programa deles. Era um casal na TV que eles faziam um programa juntos. E daí foram, né? Aí era a rádio, a FM e tudo. E teve uma época que nessa emissora eles brincavam comigo: traga logo teu colchão para cá, porque você não vai sair daqui mais. Era todos os programas que queriam que eu fosse, né? Porque falar de sexualidade tem muitas coisas que a gente pode falar, né? E aí eu fui ficando conhecida. Teve uma época que eu já nem queria mais dar entrevista. Eu falei, eu não vou. Começou a aparecer tanto paciente que eu falei, eu não vou deixar de atender para ir dar entrevista. Eu falei, olha, hoje não dá e Uhum, tal. E uhum. eles têm um negócio de, tipo assim, faltou alguém amanhã, eles avisam hoje. Aí não dá, porque eu falei, eu não vou desmarcar, deixar de ganhar para poder estar na mídia. E aí eu fui controlando isso, mas foi muito interessante. Né? E hoje, depois surgiu o Instagram, né, que é outra coisa maravilhosa, e o Instagram eu continuei fazendo. Teve uma época, na época das lives, eu fazia com um urologista que tem aqui, e aí foi um boom, né? Porque muita gente seguia ele e começou a me procurar. Tem gente que procura que eu não sei nem quem é hoje, né? Então a gente fazia a live assim, era a live de tira dúvidas. Então chovia de gente, tanto com vergonha de perguntar, mandava no direct, eu falava, olha, se você tem vergonha, vá lá no direct e faça pergunta que na hora eu não vou te identificar e tal, olha. E aí chovia de pergunta. Então a Uhum. nossa live bombava, sabe? Até hoje os seguidores, tem seguidores que ficam pedindo para voltar. E aí foi muito legal, porque ele falava a parte fisiológica, e quando era a parte psicológica, ele fala, não, Leonardo, essa daí é para você, essa pergunta. Aí jogava para mim, mas foi assim, um boom, né, das lives da pandemia. Então, Agna, Ariane, me conta de você como é que foi a sua trajetória aí na área da sexualidade. Conta aí desse início. Então, Aline, é um prazer estar aqui dividindo esse momento com você e Leonara. Eu tenho 10 anos de formada, né? Eu sou de Maceió, toda a minha formação base na TCC, na terapia cognitivo comportamental, é de infância, adolescência, aos atendimentos adultos e aos relacionamentos, toda a minha formação é na TCC. E aí, em algumas dessas formações, eu tive contato com a terapia sexual, né, que não era TCS. Então, os conhecimentos que eu fui tendo de início foi muito pontuais. E na prática, no dia a dia, eu tive a necessidade de me aprofundar. E aí foi quando chegou a Aline, né? Veio aí com a TCS e eu entrei lá no curso de formação. E quando veio a pós, né, eu disse agora é mais um momento para poder me aprofundar ainda mais. Mas eu confesso que eu não fui em busca de primeira, né, como a Leonara, a estudar, né, sobre sexualidade. Eu digo que a sexualidade foi que me achou, porque foram as demandas que surgiram no meu consultório que me fez buscar esse aprofundamento, né, científico, baseado em evidências, porque eu lembro que eu atendi uma paciente, eu trabalho com casais, né, então eu já tinha um pouco contato com essas demandas, essas queixas, mas o que me pegou forte foi quando uma paciente de terapia individual, ela tinha uma demanda de terapia sexual, mas ela não se sentia confortável em falar na terapia. E como é que eu fiquei sabendo disso? Eu tinha dado alta para ela em uma colega,
em que atendíamos no mesmo espaço, dividindo os casos. Ela me pontuou, né? Ela atendia o marido, o esposo, e ela me pontuou que ele pediu uma indicação de uma terapeuta sexual, que era para a esposa. E ela disse, né, que ficou sem entender, porque ela fazia terapia comigo e ela veio me contar. E aquilo me pegou profundamente, porque eu fiquei muito mal, do tipo, como é que eu não consegui ajudar aquela paciente que estava ali em sofrimento? E eu fiquei refletindo que, da mesma forma que eu não consegui ajudá-la, eu tinha deixado de ajudar outras pessoas que não veio ao meu conhecimento. Então, eu tive a oportunidade, né, Aline, de lhe conhecer aqui em Maceió, em uma das aulas que você veio dar. E foi aí que eu disse, cara, ela tem muito para me oferecer, ela tem, né, uma experiência muito boa e baseada em evidências, melhor ainda. E junto com a Leonária, conversando, aí eu entrei na formação. Entrei na formação, mas não me aprofundei muito. E aí, quando veio a pós, né, como a Leonara já estava mais envolvida aí no grupo TCS, eu conversei com ela, né? E aí, a pós, como é? O que é que você acha? Ela, não, vai lá, faz. Eu disse, não, eu vou. E aí eu fui, né? Eu fui fazer a pós, né? E eu vou ser bem sincera, quando eu comecei a estudar mais a fundo a TCS, com as aulas da pós, a cada módulo, que aí a gente vai se aprofundando, eu fiquei assim, cara, eu preciso mesmo me aprofundar, porque tem muita coisa que eu não sabia. Coisas que a gente não vai encontrar apenas lendo um livro ou um capítulo de um livro que fala sobre queixas sexuais, por exemplo. Todo o tratamento, né, a gente aprende ali na pós. E aí foi quando eu me senti mais segura na pós em falar para as pessoas que eu trabalhava com terapia sexual. Porque eu tinha essa dificuldade de expor nas redes sociais, de falar com os meus colegas que eu tinha esse conhecimento, porque eu já tinha feito uma formação antes da pandemia, mas eu ainda não me sentia segura. Então, eu comecei a divulgar, eu tenho um podcast, e aí eu comecei a convidar pessoas para falar sobre, né? Convidei urologista, ginecologista, então eu me senti mais segura para levar esse conhecimento para as pessoas, porque é muito diferente quando a gente realmente se aprofunda, quando a gente tem algo que está ali bem estruturado, tem, né, todos os, como é que eu posso dizer? Você vai ter segurança e você vai conseguir se aprofundar e fazer com que o seu paciente, seja de terapia individual ou de terapia de casal, ele se sinta confortável e seguro para falar sobre a dificuldade e a limitação dele. Então, assim, é por isso que eu digo que a sexualidade, ela me encontrou. Eu não fui em busca, mas ela, né, a todo momento estava ali batendo na minha porta, também atendendo adolescentes, a dificuldade que eu tinha de orientar os pais. E aí, quando eu entrei, né, no grupo TCS, eu me senti segura para poder expor para as pessoas. E até os próprios pacientes que me seguiam na rede social, quando eles queriam falar, né, sobre uma demanda da sexualidade, uma queixa sexual, eles diziam, não, mas é porque você sabe, né? Você estudou sobre isso. Então é muito mais fácil, né, eu poder falar com você do que falar com o meu ginecologista, porque é uma demanda que chega muito no consultório. É tanto as mulheres que estão ali no processo de menopausa, como muitos homens. A demanda maior é procura de homens, pelo menos no meu consultório é o que chega ali bastante. E aí eles se sentem mais seguros para falar sem ter aquele olhar de julgamento, o acolhimento e o direcionamento. E aí eu senti segurança para isso. Isso é interessante que vocês estão trazendo, né? Porque assim,
o que às vezes eu percebo pelas perguntas que chegam para mim é que existe um medo, né, de sofrer machismo, de estar numa sociedade talvez um pouco mais conservadora do que Rio e São Paulo, e aí como é que vai ser, como é que vai chegar a demanda, será que as pessoas vêm para terapia, né, será que tem demanda, e aí a história da Lenara de que, né, você abre lá, ó, tiro dúvidas sobre sexualidade, ou faço no programa no rádio, né? Mas não é só essa demanda, no sentido das pessoas de fato estão dispostas a procurar terapia, pelo que você está me contando, né, Agna? Como é que foi essa vivência de Sim. vocês aí, de estar em Maceió, de estar em Alagoas? Então, Maceió, eu sempre digo, eu sempre digo que eu não, desde o começo, eu não senti dificuldade, não senti nenhum preconceito, né? Porque as pessoas também perguntam, né? Isso. Eu acho que Maceió me acolheu, né? Eu acho que a Agna também, desde quando a gente se posiciona, eu não vejo dificuldade nenhuma de trabalhar e ser diferente de outro estado, até porque o online ele trouxe também essa facilidade, né? Eu tenho pacientes que moram na Escócia, eu tenho muitos pacientes do interior, que a gente poderia dizer, não, é só os pacientes de Maceió, porque é a capital. Não, eu tenho muitos pacientes do interior, né? De Alagoas, aqueles pacientes que estão muito sofridos com a sexualidade, e também a maioria dos meus pacientes são homens, né? Então, é um sofrimento muito grande para o homem, e eu imagino que se a gente ficar por trás e não falar sobre isso, quantas pessoas estão sofrendo e quantos colegas não abordaram isso, e essas pessoas, esses homens e mulheres também, porque se o homem está ali, tem o problema do casal. Deixam de atender porque às vezes ficam com esse pensamento, vocês moram no Nordeste, o Nordeste tem homens que são machistas. Eu não encontrei isso, até porque eu falo com muita naturalidade desde sempre de sexualidade, então eles se sentem muito à vontade, inclusive adultos dizendo que sofreu abuso e que nunca tinha falado para ninguém. Você vê que é uma demanda muito grande, que traz um sofrimento por trás, que a gente precisa abordar isso, né? E com adolescentes também. Teve uma adolescente que ela, na primeira sessão, me falou que ela nunca tinha dito a ninguém que o tio dela tinha abusado dela. Ela começou a chorar, e no final eu falei, como é que você achava que era terapia sexual? Porque sua mãe falou que você não queria vir. Aí eu falei, ela falou, eu nem sei, só que eu estava com medo. Mas eu me senti tão à vontade aqui que eu nunca contei para ninguém, e eu me senti muito acolhida por você. E contou, ela tinha vaginismo, vinha por trás vários traumas, né? Aí, e que ela nunca tinha contado para ninguém. Então é muito importante que a gente aborde o assunto de sexualidade, que os profissionais de saúde, que eles percam esse medo, né? E que não vá nessas coisas que falam que é uma questão de cultural do Nordeste. Não, pela minha experiência, já tem 15 anos que eu tenho de formada e eu nunca vi diferença alguma. Demanda tem, né, Leonara? Exatamente. O que não tem, Aline, que eu percebo até nos colegas mais próximos, na nossa rede de indicação mais próxima, o que não tem é profissional preparados para trabalhar com essas demandas. Mas dizer que aqui no Nordeste as pessoas, os homens especificamente, não procura, porque na minha prática clínica, que mais chega com a demanda de sexualidade são os homens. E eles têm longos anos de sofrimento até encontrar e sentir segurança, porque muitos já vêm de outros processos terapêuticos, de sentir segurança para falar sobre a sua queixa sexual. Uma das demandas que chega muito é a questão dos vícios digitais, né? Pornografia. Então, os homens, eles vêm com essa demanda, mas eles têm a dificuldade de falar sobre em outros processos terapêuticos por não sentir acolhido e não ter espaço para. Então, o que eu vejo é que falta profissionais capacitados
para atender esse público, porque tem demanda. E é aquilo, se a gente não tem um olhar amplo, a gente não consegue auxiliar esse paciente, né? E eu até, depois também da formação, da pós, né, de TCS, eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro, que inclusive você também fez parte desse livro. E quando eu recebi o convite, né, da Amélia, eu pensei assim, é um manual de relacionamentos, e aí a primeira coisa que me veio à mente, não veio outra demanda. Eu preciso falar sobre sexualidade. Então, assim, ali eu me senti que era também mais um momento para falar e para mostrar às pessoas que eu trabalho com sexualidade, né? E aí o capítulo do livro, o capítulo que eu escrevi, é como as narrativas familiares elas podem impactar na sexualidade, né? Da infância até os relacionamentos adultos. E assim, para mim foi algo assim que ficou tão claro, sabe, Aline? Tanto com toda a minha trajetória que eu já tinha com a TCC, e aí quando eu, né, entrei para o time TCS, eu disse, cara, é isso. Ficou muito claro, eu precisava falar sobre o quanto que essas narrativas familiares elas impactam, né, na sexualidade das pessoas. Eu lembro que. E aí eu pensei também numa vivência minha, enquanto pessoa. Lembro que quando eu era adolescente, que eu menstruei pela primeira vez, a minha mãe me levou no ginecologista. Por quê? Porque ela não sabia como falar. Então ela procurou um profissional para poder falar sobre o que eu precisava aprender e saber naquele momento. Então, assim, eu pensei, outras pessoas, muitas das vezes, elas são inseridas em alguns contextos porque ela não tem essa base. Ou a família não fala sobre sexualidade, não fala sobre sexo, ou fala de uma forma que não é tão legal, que não é tão saudável. E aí chega esse homem lá na vida adulta, muito cheio de sofrimento, muito vulnerável, e, né, com as disfunções sexuais, cheio de sofrimento. E quando a gente vai investigar, muitas das vezes a origem está lá atrás, nas primeiras experiências que ele teve. Então, eu me senti bastante segura para poder falar sobre isso. E já que vocês estão falando da questão da segurança, eu acho que esse é um ponto, né? Assim, em que sentido? Porque vocês falaram que vocês foram, né, estudando mais, fazendo a formação, fazendo a pós, a Leonara fez o curso de infância e adolescência, e vocês usaram muito a palavra segurança. Mas assim, se você puder tentar explicar para as pessoas um pouco, o que é isso que muda? O que te deu mais segurança? Por que você acha que. O que é diferente? A segurança, quando eu falo, é que os cursos anteriores não dava para a gente subsídios que a gente poderia se sentir seguro em cada, porque assim, o que eu acho muito bacana do teu curso é que realmente você traz os casos, as nossas aulas ao vivo são muito ricas, que a gente ouve os colegas e a gente aprende também. Então, eu fui vendo ali em até alguns casos dos colegas, casos meus mesmo, que eu poderia aplicar alguma coisa. E eu fiquei mais apaixonada ainda pela pós, que eu até mandei uma mensagem para a Aline, eu falei, Aline, essa pós está fantástica, completa, era tudo que eu precisava. Então, assim, deu, tipo assim, eu vejo no Café TCS que as pessoas querem o passo a passo, né? Geralmente quer técnicas e tal. A gente não vai ver isso. A gente tem uma coisa que a gente começa a ampliar a nossa avaliação clínica, o nosso aquele senso de ir lá buscar onde é que está. A linha ela desenvolve, que isso eu achei perfeito, aquele senso de avaliação clínica mesmo. O raciocínio clínico que eu desenvolvi não tem nem como mensurar isso. Então, eu acho que foi esse desenvolvimento desse raciocínio clínico que me deixou segura, muito mesmo. Com todos os assuntos que está na pós, é perfeito. Não tem como você não se sentir seguro. Era tudo que eu precisava estudar e ficar me sentindo segura mesmo. Porque o que eu mais gostei foi
essa coisa que a Aline fala assim, eu no começo eu ficava, nossa, mas ela nem disse como é, né? Então, mas ela levava, instigava a gente a pensar, desenvolver esse raciocínio clínico. E foi fantástico, porque é um crescimento muito grande, foi um divisor de águas na minha vida profissional com a TCS. É uma base mais estruturada, né? A palavra para mim, a palavra é essa, sabe, Aline? É isso que a gente tem, é uma base mais estruturada. E isso que a Leonara falou, né, do olhar clínico, do raciocínio clínico, é muito importante, porque à medida que o paciente hoje chega relatando, você já vai montando, estruturando tudo ali. Coisa É. que antes não conseguia fazer de uma forma tão clara. Levava tempo para isso. Só que o paciente que chega com sofrimento de terapia sexual, ele não quer esperar. Ele quer resolver. Uhum. Então, essa base estruturada faz com que a gente também seja mais ágil. Vá ali diretamente, não fique rodeando, porque era isso que acontecia antes, assim, na minha prática. É exatamente isso que você passa. Essa base estruturada e essa troca com os casos é fantástico. Amplia ainda mais tudo que a gente precisa fazer. Cada módulo, né, os professores também que você veio trazendo, cada um dentro das suas especializações, né, ali do foco de estudo, da prática do dia a dia. Então, isso foi muito bacana também. Uma coisa que também eu não via muito, essa questão de gênero. Então, isso também foi algo que foi muito bem colocado na pós. Então, tem muita coisa mesmo. A gente pode sair elencando tudo que a gente aprende. E é muito gratificante ouvir vocês falando sobre isso, né? É exatamente isso que eu tento desenvolver em vocês, porque eu realmente acredito em fazer vocês aprenderem a pensar. Porque as demandas vão mudando, né? Não sei se vocês têm essa percepção, assim, a demanda que chegava lá atrás é diferente da demanda que chega hoje, né? Vocês ainda que trabalham com infância e adolescência, por exemplo. E aí, se eu aprendi de um jeito engessado lá atrás, como é que eu me atualizo, né? Como é que eu consigo dar conta de outras demandas em outros contextos, com pessoas que têm questões de valores, de regras de família diferentes. E eu acho que esse é um ponto aí bem fundamental, né? Essa questão de gênero também eu aprendi, né? Porque eu nunca tinha pego, né? Eu nunca tinha trabalhado com trans, né? E aí eu me engatei um pouco, mas aí a Aline dá um suporte maravilhoso. E aí, assim, foi um caso clínico que eu levei, né, para meu relatório final da pós. E foi muito, muito bom mesmo, porque eu estava perdida, perdida. E o que eu falo de segura é isso, porque você dá ali e fala assim, vai, né? Vai que é por aqui, né? Então, a gente não ficou solto, né? Assim como os outros cursos, dava aquilo e a gente ficava solto, sem saber para onde é que eu vou, que isso não, tem todo etapa por etapa para você ir crescendo, sabe? E o time TCS é fantástico, né? Então, aí um ajuda o outro e outras áreas também, a gente tem dúvida e tal, então isso também ajuda muito. É muito legal, né? Os termos também, né, que vão mudando e que às Sim, vezes a gente se depara aí com algumas postagens de colegas nas redes sociais, utilizando os termos que já não se utiliza mais. Então, tem, tem essa questão também que a gente vai, né, aprendendo, tendo segurança, tudo ali acompanhando as mudanças do DSM. Então, assim, eu acho muito, muito rica, sabe, Aline? Tudo que você traz, tudo que você dá com os outros professores, com as trocas que a gente tem, né, dos relatos dos colegas, isso só vem. Por isso que eu falo de segurança. Na nossa formação, pelo menos na minha graduação,
o que se tinha era uma disciplina ali de sexualidade, mas que não era nada tão profundo como a gente estuda hoje. E aí a gente não sai preparado para trabalhar com essas demandas. Por isso que eu vejo que é as dificuldades também de muitos colegas terapeutas. Um outro ponto importante, Aline, que eu percebo é como esse próprio terapeuta ele lida com essas demandas, né, dentro do seu self de terapeuta. Como que tá isso para você? Quando essa demanda ela chega, né? Porque antes de ser psicólogos e ser terapeutas, a gente é um ser humano, tem uma história de vida, tem tudo aquilo que foi passado e que hoje é desconstruído. Então, tem muito disso. Você precisa também ter essa sensibilidade de reconhecer até onde você pode ir. Porque às vezes tem terapeuta que fica ali fazendo de conta e, ao invés de ajudar, torna o sofrimento do paciente ainda mais intenso. Então, precisa também ter esse cuidado, né? Esse olhar de que não dá para mim, eu vou encaminhar para um colega. Eu vejo na minha rede mais próxima alguns colegas que trabalham com terapia sexual ou com terapia de casal, mas quando vem essa demanda específica, eu já tive casos de colega, ó, tô encaminhando o casal para você, assim, assim, assim. Eu disse, tá, mas tu não vai atender? Não, eu não consigo trabalhar essa demanda. Você também precisa reconhecer até onde você pode ir, E porque se ao não invés de conseguir, você encaminha, né? encaminha, Encaminha. encaminha. É. Então, o profissional também tem que ter, né, esse olhar de não dá para mim. Eu, assim, tem demandas que chegam para mim que eu paro assim e digo, cara, por exemplo, atualmente eu tenho uma demanda de vícios digitais. Inclusive, foi até uma indicação de Leonara. Tipo assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu vou acolher esse paciente. Porque se eu não acolher, como é que vai ficar? Mas eu vou ser bem sincera para você, se eu não tivesse me aprofundado, eu não iria dar conta dessa demanda. Como eu fiz a formação de terapia de casal com ela, então, assim, os pacientes que estavam sobrando na minha e que tinham pressa, não queriam esperar, aí eu encaminho para ela, para a Agnes. Porque assim, o que eu tô vendo vocês me contarem é que tem demanda pra caramba, que Lenara tem lista de espera, né? Enfim, que a Agna tá com a agenda cheia e que tem pouca gente concorrendo com vocês no mercado, pelo que eu tô entendendo, né? Tem poucas Sim, pessoas para quem vocês sim. podem encaminhar, tem muito mais gente que encaminha para vocês do que o contrário. E até lembra aquela história que eu te contei, né, do paciente atual que eu peguei, com uma demanda que passou por vários psicólogos, né, que prejudicadíssimo, 5 anos fazendo terapia e nenhum psicólogo abordou a sexualidade dele. Seu paciente trans. Não, de ejaculação retardada, que passou 5 anos ali e veio descrente de terapia, não acreditava, tudo que eu conversava com ele, ele falava assim, mas isso funciona mesmo? Aí eu falei, não, eu tenho que trabalhar essa questão dessa crença dele, onde é que está por trás. E aí eu tirei uma sessão todinha para trabalhar sobre essas crenças, as coisas que aconteceram nas terapias passadas que não deu certo. Ele disse, eu dava para comprar um carro, o tanto que eu já gastei de terapia. E eu falei, você nunca falou? Ele, não, porque eu sou tímido. E só falou agora porque a esposa estava, assim, já, tipo, com a idade já vencendo para poder engravidar. E aí o casal começou a ter conflito, brigar. Aí ele procurou um urologista, o urologista me encaminhou. E aí eu fui trabalhar com eles. E aí eu trouxe ela também, porque eles estavam brigando tanto que ele já estava apavorado, né? Assim, porque ela estava muito agressiva com ele, achava que era ele que não queria. E aí eles estavam assim num conflito eterno. Eu falei, não, vou trazer ela. E conversei com ela, falei para ela, olha, eu te entendo,
que você tem a idade, que você quer engravidar, mas se você não colaborar, a gente não vai conseguir, porque é além da vontade dele. Aí fiz uma psicoeducação com ela e mostrei, eu tenho a vagina de feltro, mostrei para ela várias coisas. E aí eu recebi uma mensagem, acho que foi com uma semana. Você é o nosso anjinho. Você foi Deus que botou você no nosso caminho. Estou grávida. Nós estamos grávidas. Aí ele falou que naquele mesmo dia que ela foi, ela engravidou. Naquele mesmo dia, eles transaram como eles nunca tinham transado. Ela estava leve e ele não ficou apavorado com ela e deu certo. E aí ela engravidou. Né? Então você vê que passou esse tempo todo com vários psicólogos e ninguém abordou. É um absurdo isso. É como a Agnes falou, poxa, se eu não consigo, mas eu vou encaminhar. Eu vou encaminhar, né? Encaminha para uma pessoa, procura saber. Não fica segurando, fingindo que está tratando, porque não vai. Né? Você acaba prejudicando mais, como ele veio todo cheio de não vai dar certo e tal. E eu tive que parar para trabalhar essas crenças dele em relação ao processo terapêutico. Né? E é muito importante isso que a Agna falou. Isso acontece muito. Então, não falta demanda, tá? O que falta é profissionais aqui, com coragem, né, e vontade de estudar, né, para fazer aí como nós fizemos e continuamos se fazendo, porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Por isso que eu não largo do pé da Aline, porque ela está sempre atualizando e na sexualidade é assim, a gente tem que estar seguindo a realidade de hoje, né? Cada nomenclatura que eu nem imaginava que tinha, cada coisa. Nossa, foi fantástico mesmo. Bem legal ouvir Leonara falando tudo isso, porque aí eu vou lembrando de alguns casos, né, que eu atendi, e essa questão das pessoas terem um conhecimento que a gente trabalha com sexualidade é bem importante, porque eu já tive um caso que eu atendi há algum tempo, uma mãe, né, ela era paciente de terapia individual, e aí, uns anos depois, ela me procurou, porque o filho estava com problemas no casamento e estava a ponto de se separar. E aí ela disse para mim, olha, e assim é porque eles não conseguem engravidar. E eu acredito que você pode ajudá-lo. E foi muito fantástico o processo, porque aí ele veio para terapia, era terapia individual, mas um ponto também que na pós também é colocado é essa questão de que não tem demandas que você não vai trabalhar o paciente individual. Você precisa trazer essa parceria para o consultório. Se é uma parceria, né, que ele tem um relacionamento fixo, um compromisso mesmo, você precisa trazer o outro lado, porque muitas das vezes é esse outro lado, e pegando o gancho da Leonara, é esse outro lado que intensifica o sofrimento, né? O que aquele homem, por exemplo, que está com a ejaculação retardada ou uma precoce, e aí? E aí traz essa parceria para o consultório para poder fazer um trabalho de psicoeducação, porque senão a gente fica fazendo um trabalho e o outro fica desconstruindo ali do outro lado. Então, é muito importante. Aí, depois de um tempo, a gente vem, né, com essas notícias de que engravidaram e tal. Isso é muito bacana, porque isso faz com que a gente se sinta mais realizada e fique cada vez mais comprometida com o nosso trabalho, porque não tem dinheiro que pague quando o paciente traz um feedback desse. Estava a ponto de se separar. E aí, engravidaram, isso é muito bacana. E aí, recebe alta, depois de um tempo, você recebe foto no seu celular, né, da criança. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Verdade, tem tanta coisa. Tem um dia que eu recebi de uma criança linda, aí falou assim: olha aí, é fruto seu. Meu Deus, será que meu filho engravidou alguém?
Eu fiquei pensando. Aí eu falei, oi, eu não entendi. Aí ela estava com outra foto. Já era. Ela falou, olha aqui. Foi aquele, eu sou aquela fulana que tinha o caso de vaginismo, eu consegui engravidar. E esse bebê, eu não sei se você lembra de mim, ela é fruto seu. Aí eu falei, que bacana, muito bom. Né? Então a gente vê realmente isso, né? E o marido dela falou assim: olha, doutora, eu estou tão feliz, que se eu pudesse, agora eu deixava um carro na sua porta do consultório. Eu falei: não precisa, não. Esse é o melhor presente que vocês estão me dando. É esse feedback que vocês Uhum. conseguiram, que era tudo que vocês queriam. E eu acho que tem isso, né, que vocês trazem, de trabalhar com isso de uma forma séria, né? Trabalhar com isso de uma forma, não só no sentido de ser mais científico mesmo, mais comprometido com o resultado, mas também a postura, né? Porque eu acho que tem um pouco essa questão na área da sexualidade, da sexologia, que acho que muitos profissionais, porque quando vocês estão daí pensando, eu fico pensando assim, eu falo, gente, eu já formei um monte de gente no Nordeste. Muito, centenas de pessoas que eu já formei no Nordeste inteiro. Mas ainda falta muito, né? Eu achei que eu podia descansar, ainda falta muito, ainda precisamos de muitos profissionais nessa área e talvez exatamente mostrar para eles que dá para trabalhar com sexualidade de uma forma que seja efetiva, de uma forma que seja séria, que não seja exatamente muito escrachada. E aqui estou pensando nas questões culturais mesmo, né? Da própria cultura, que talvez ache, não, isso aqui é uma coisa muito que não é do profissional de saúde, que não é sério, que não é da psicologia, e que vocês são aí prova de como dá pra gente fazer um trabalho muito bem embasado, muito sério, dá pra ter uma carreira, dá pra, né, se posicionar na internet ou não, e a vida tá rolando. E as pessoas estão sendo ajudadas e vocês têm, né? Então eu acho que acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque Sim, eu fico pensando que ainda tem, se tem demanda de paciente, ainda precisa de muito mais profissionais sérios, qualificados que possam lidar com isso. verdade. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Assim, conheço vocês de longa data aqui, e é uma alegria poder ter essa proximidade com vocês no curso, com as nossas trocas, né? Com o nosso grupo. Então, essa é uma das grandes alegrias do time TCS, que eu acho que é essa troca que a gente tem ali muito constante. Foi ótimo ouvir, assim, conhecer um pouquinho mais da trajetória, dos detalhes, de como é que as coisas estão acontecendo. Se você está escutando a gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, tanto da Lenara quanto da Agna, né? Então, se vocês quiserem encontrar, saber um pouco mais sobre elas, saber como é que entra em contato, tem lá, a gente tem o mapa da TCS, que é essa ferramenta que eu construí, onde você pode encontrar centenas dos meus alunos em vários lugares do Brasil, em várias profissões, com diferentes ofertas de serviço, falando as diferentes línguas, atendendo plano de saúde, não atendendo plano de saúde, enfim, temos de um tudo, né? E ainda precisamos de muitos mais. Então, se você abrir lá, você vai encontrar em Alagoas, tem Agna, tem Adriana, tem outras pessoas, né, que estão aí oferecendo um serviço sério de qualidade na área da sexualidade. Então, vou deixar os contatos de vocês aqui na descrição do vídeo e só tenho a agradecer. Muito obrigada aqui pela parceria, por estarem aí, né, dando aula, levando, escrevendo livro. Então, assim, levando uma visão da sexualidade, da terapia cognitiva sexual adiante. Precisamos, né? Eu não consigo dar conta de tudo. A terapia cognitiva sexual ela não é minha, ela é nossa, ela é de vocês, ela é do Brasil. Eu acho que é um movimento muito gostoso para mim ver essa parceria. Só completando aí o que você falou, é muito importante. Se eu pudesse dizer para alguém que está precisando, está pensando em trabalhar aqui na área do Nordeste, né, de sexualidade, o nosso trabalho vai muito além do consultório, né? Hoje eu dou consultoria, eu trabalho também com os pais, eu dou aula, dou palestra, né? Então, são várias coisas que você pode trabalhar também, não é só consultório, né? Então, você que está pensando aí, né, aqui no Nordeste, que não acha que não vai ter demanda, tem muita demanda, com certeza. E muitas coisas estão te esperando aí para trabalhar. Sexualidade é saúde, né? E a gente precisa levar essa mensagem aí para outras colegas, para outras pessoas e cada vez ampliando essa rede. E só tenho a agradecer por esse momento. Né? Eu esqueci também da consultoria, que é uma coisa assim que apareceu tão engraçada.
que é uma peça que ela é de humor, mas eles trabalham a educação sexual. Então, eles me chamaram para ser a consultora da peça, que o diretor ficou muito preocupado nisso que você acabou de dizer, de eles falarem, mas baseado em ciência, eles não falarem só por falar, né? Então, eles fazem uma educação sexual, mas tem o lado do humor da história, e no final eles me chamam a verdadeira terapeuta sexual para responder algumas perguntas do público. Sempre no final eu Que dou legal. essa palhinha aí para o público, né? Então você vê, tem várias coisas que você pode trabalhar, né? Então é isso, gente. Isso aqui é um incentivo para você que tem medo, né? Só vai, faz como eu e Agna, a gente foi, as coisas vão acontecendo. Que legal. E é isso, a gente vai descobrindo novas áreas de atuação, né? Essa eu nunca tinha pensado. Maravilhosa, Lenara. Você vai abrindo caminhos, né? Que bom. Que alegria ter vocês no time TCS. Pois é, Aline, a gente também, eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque é, mu é muito bom ajudar os colegas. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima.